Oi, gente, eu sou Eliane Marques, eu sou assistente da Papola, que é um selo da The Books, sou uma das criadoras do grupo Viagens Literárias, sou autora do livro A Senhora da Casa, um livro sobrenatural, e sou mãe da autora Franani e do youtuber Thiago Furacão. Então, agora cada um se apresenta, começa pela Sandra, pode falar, Sandra. Oi, pessoal, todo mundo ouvindo? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Sandra Milani Moreira, sou autora do livro Reniaturi, que é um romance de época medieval, autora da The Books. Deixa eu ver daqui, acho que quem eu conheço, a Daiane, minha parceirinha, parceira literária, amigona. Quem mais que eu conheço aqui? Acho que assim, que eu conheço mais é ela. Eu não estou conseguindo ver o nome de vocês embaixo. Enfim, é isso. Que mais que eu posso falar? Eu amo romance de época, de todo tipo, e me especializei mais no romance medieval por gostar muito, muito mais ainda da época medieval, mas escrevo de tudo também, romances contemporâneos, contos, fantasia. A gente vai se adaptando, né, a tudo. Sou paulista, sou casada, tenho 2 filhos pequenos. Muita gente me pergunta como eu faço para escrever com 2 crianças pequenas. Né? A gente rebola aí na rotina e acho que quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama, a gente consegue, né? A gente dá conta de tudo e é isso, a gente vai seguindo, né? Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês e quero saber mais aí sobre vocês também e no que eu puder contribuir, né, aí no nosso debate, no nosso bate-papo, estamos aí. Muito bem. Ivani, se apresenta. Ivani, liga o microfone. Tá sem som. Tá com som? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. É porque mudou aqui. Não levem a sério, não. É porque esse negócio é muito novo para mim, é muita modernidade. Vocês sumiram das minhas vistas, mas tudo bem, vamos lá. Bem, gente, eu sou Ivani, eu sou amazonense, moro em Manaus, na capital, não sou escritora, eu sou leitora, tenho um grupo de leitura, o Caboquinhas que Leem, conheço a editora, sou cliente, sou parceira, sou uma incentivadora da literatura, sobretudo a literatura nacional, sou professora de língua portuguesa e literatura e também pedagoga. Leio desde muito cedo, sou apreciadora de clássicos, eu sou uma leitora formada lendo clássicos da literatura brasileira, apaixonada pelos livros e é um prazer ter aceitado esse convite da Val e poder estar conhecendo um pouco mais, né, do trabalho que a editora promove, sobretudo com os romances de época, que é uma linha um gênero que me atrai bastante, né, não só pela veia de professora, mas como leitora. Que mais? Não reparem a carinha abatida, eu estou enfrentando aí as sequelas da Covid. Fui uma das premiadas, ainda não estou bem, tive algumas recaídas. Sou uma daquelas que está há 4 meses enfrentando esse vírus, mas eu estou aí tentando fazer a minha parte para ficar bem e colaborar ainda mais com esse universo tão vasto e tão incrível que é o universo literário. Sou revisora, então conheço um pouquinho mais a fundo esse mundo, né, todo das palavras. É um prazer. Boa tarde para todos. Prazer. Daiane, se apresenta.
Oi, eu tenho um livro literário já há 2 anos, leio bastante, sou apoiadora também da Leitura Nacional, tenho muitas parceiras, a Sandra, a Fran, a Thay, que também é da editora. Eu amo romance de época, e eu gosto de estar tendo contato com as autoras, eu leio, expressar minhas experiências. E sou do Rio de Janeiro, de São Gonçalo. Sou casada, tenho 2 filhos. E a minha vida mesmo mais é a leitura, apoiar os autores, e dedicar livros que eu gosto muito. E boa tarde. Cíntia, pode se apresentar. Oi, gente, tudo bem? Temos aí algumas autoras, uma eu já li o livro, que é a Sandra, né? Que eu adorei, fiz uma resenha, eu vou fazer a resenha dele, ainda não fiz, mas vou fazer. E estou na The Books, vou fazer um lançamento do meu primeiro livro de época agora, na verdade eu já tinha até colocado ele no Amazon, mas vou reeditá-lo, né, com a The Books. E também se passa, né, a história não na época medieval, mas meados ali de 1700 e pouco, né? Então é uma história que eu gostei muito de escrever também, porque é o tipo de história que eu gosto de ler, né? Então eu acho que a gente que é escritor, a gente também aproveita das leituras que a gente faz. Então, eu me inspiro muito nessas leituras. Então, sou fã de Julia Quinn, que também são vários romances de época, e tenho outros livros publicados também, e eu acho que eu posso dizer que eu sou apaixonada, tanto pela escrita, quanto pela leitura. Também sou professora, não sou pedagoga, sou professora universitária, mas amo a leitura e amo também a escrita, né? Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Cíntia, que a Eliane falou e depois eu acabei não repetindo, né? E é isso. Eu acho que isso tudo me empolga muito, isso tudo, escrever e ler me tira do meu senso comum, me tira do meu mundinho, né? Que eu acho isso maravilhoso. Né? Muito bem. Caroline, se apresenta. Oi, meninas, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu sou a Caroline, eu tenho 21 anos, sou bem novinha, sou catarinense, mas moro em Maringá, no Paraná, já faz 14 anos, então me considero mais paranaense do que catarinense. E eu comecei a escrever quando eu tinha 16 anos, foi quando eu escrevi meu primeiro romance de época, que se chamava Perdido Entre Dois Amores. E atualmente eu sou autora da série Irmãos Blackburn, que tem o primeiro livro publicado na Amazon e o segundo eu vou lançar no final desse mês. E também do livro A Temporada de Olivia, que é o livro que eu vou lançar com a Papoula Editorial. A Temporada de Olivia é a versão reescrita de Perdido Entre Dois Amores, que eu comecei a escrever quando eu tinha 16 anos. Então, no final do ano passado, eu decidi reescrever a história, retirei lá da Amazon e enviei para a Papoula e tive o original aceito. Então, estou bem ansiosa com essa nova etapa, muito empolgada. É o primeiro debate que eu participo e espero que seja bem bacana as nossas discussões. Acho que é isso. A Caroline mora aqui pertinho de mim, que eu moro em Marialva, do ladinho do Paraná, né? Somos aqui do Paraná. Quer dizer, eu nasci em São Paulo também e vim para o Paraná, então meu coração é paranaense. Juliana. Oi, pessoal. Então, eu sou a Juliana Barbosa. Eu escrevo 3 gêneros,
eu tenho, meu primeiro livro foi um romance histórico, depois eu escrevi uma fantasia e depois entrei para o mundo dos contemporâneos, então eu tenho a pretensão de trabalhar mais ou menos aí nesses 3 gêneros. Tenho já um novo projeto para um romance de época novo, né, que também tem embasamento histórico. E atualmente eu também lanço livros na Amazon, né, como independente, e tem os livros também que eu tenho pela The Books. Eu tenho um grupo de autoras, eu acho que tá a Cíntia do Amaral e eu não lembro se a Sandra ainda tá lá no grupo ou se saiu, mas eu sou apaixonada pela literatura desde pequena, né? Sou leitora desde muito cedo. E escrever era um sonho. Então, em 2018, mais ou menos ali, quando acabou que a empresa que eu estava passou por uma crise, e eu fui uma das demitidas, e aí eu disse, agora é hora de tentar, né? E eu fiz jornalismo, e estou aí já desde 2018, então, escrevendo meus livros. Hoje, atualmente, acho que são 4 ou 5 livros que eu tenho escrito, e estou com um projeto de outro romance de época, né? É um dos gêneros que eu mais gosto de ler, romance de época, então é um gênero que eu também gosto muito de escrever. Que é isso. Elizabeth, pode se apresentar. Testando. Todo mundo tá me vendo? Oi, gente. Meu nome é Elis, eu sou a Elis Finco do Clube do Farol, um blog que há 4 anos tem a pretensão de ser mais que um blog, ser um clube de leitores onde a gente possa divulgar a literatura nacional e todos os outros gêneros, sem distinção nenhuma de literatura, e uma casa onde muitos autores nacionais têm a felicidade de conhecer, encontrar e trazer um pouco do mundo literário para a vida real das pessoas através das resenhas e das divulgações. Muito bem, sejam todas bem-vindas. Vamos começar, então, com as perguntinhas. Vou fazer essa para Caroline. Caroline, a gente sabe que escrever um romance de época tem um determinado trabalho, né, uma pesquisa, uma coisa assim, né? Você pesquisa para saber esses detalhes da época que acontece no período da sua história? Como que você faz? Sim, eu acredito que, como todas as autoras que escrevem livros que se passam em tempos mais longe do que o que a gente vive, né, tem que pesquisar muito, porque a gente precisa entender como que funciona a sociedade que a gente vai tentar retratar, quais eram aqueles costumes, o que poderia acontecer e o que não aconteceria de jeito nenhum. Então, assim, eu costumo pesquisar bastante, eu leio muito, como as meninas falaram, né? Eu também sou apaixonada pela literatura e eu acho que quanto mais livros da época que a gente vai escrever, a gente lê, mais a gente vai conhecer aquele período. Também existem muitos livros disponíveis, tanto na Amazon, lá pelo Kindle Unlimited, quanto em outras plataformas, né? Que permitem que a gente conheça um pouquinho mais daquela época. Blogs também que fazem vários artigos, traduzem muitas obras que retratam e que são daquela época. Então, acho que a pesquisa é uma parte fundamental para a gente conseguir fazer uma boa ambientação. Quer falar, Juliana? Vou liberar aqui. Eu acho assim que não, eu acho que em todo qualquer tema que você for escolher ou qualquer gênero, para você escrever não tem como escrever sem pesquisa, né? Por exemplo, eu escrevi um contemporâneo, o meu último contemporâneo, a profissão eles eram pilotos de caça, então eu tive que fazer uma pesquisa extensa. Mas o romance de época, principalmente, ele demanda muita pesquisa mesmo, porque você tem a questão das roupas que mudam conforme os anos foram passando, então entra aí a questão de moda, entra a questão de costumes, né, que aquela sociedade adota naquele certo período,
E também você pode, às vezes, se basear a tua história em um período histórico. Então, você vai ter que conhecer a questão política, tudo que envolvia aquela sociedade ali naquele período que você decide escrever a sua história. Até porque para que o livro fique incrível também. Então, é sempre muito bom basear os livros em pesquisas. Eu costumo pesquisar para qualquer tipo de gênero, mas realmente o romance de época ele demanda uma pesquisa muito maior. Pode falar, Cíntia. Até para complementar o que a Ju falou, para ver o tanto que é importante isso, eu estava louca. Eu estou com um próximo projeto também, igual a Juliana, de um livro de época. Já até escrevi o prólogo, mas o que eu estava em mente mesmo, eu queria escrever alguma coisa na época dos mouros, porque eu conhecia a Rambra em Granada, na Espanha, e desde que eu fui lá, eu falei, não, eu quero escrever alguma coisa, uma história de amor aqui entre um mouro, né? Mas eu não conseguia achar como que viviam os espanhóis por fora dos muros de Alhambra, como que era. Então eu falei, não, gente, eu vou ter que pensar em outra coisa, eu vou ter que deixar isso aqui para a hora que eu achar, né? Então, por exemplo, assim, não é que eu desisti desse projeto, ainda quero escrever, mas eu sei que vai ser uma pesquisa muito minuciosa, porque quando eu procurava, assim, mouros, né, aí eu achava a Rambra, achava mais ou menos os caciques que viveram, né, lá, que reinaram lá, mas não falava das roupas, não falava dos costumes, não falava das mulheres, como que elas viviam, como que elas... Então, aí eu falei, não, então já que eu tenho vontade de escrever também sobre ciganos, né, sobre os ciganos, então eu vou voltar para a época dos ciganos, que é mais fácil de achar, já achei um monte de coisa, né, então, quer dizer, essa pesquisa, ela é muito importante para que não haja erros. Quer dizer que você não vai errar? Não, você vai acabar errando, você acaba criando um tipo de situação também que ali vai partir um pouco do autor também, mas você não pode fugir daquela linha, né? Então, por exemplo, a história agora que eu falei, não, deixa eu escrever primeiro outra coisa, vai passar em 1700 e pouco. O tempo de 1700 e pouco, ele é mais fácil de você estudar, né? Então, ele é um pouco mais tranquilo. Então, isso é muito importante, esse estudo, essa visualização, você apontar, você ver pinturas. Eu olho muito pinturas da época. Eu gosto muito de olhar as pinturas da época. Então, por exemplo, assim, geralmente, semestre passado eu entrei no Museu do Louvre, eu falei, bom, deixa eu entrar nas pinturas que tem no site, né? Aí eu falei, não, deixa eu entrar no 1700 e pouco, porque aí você consegue ter uma visualização das roupas, de como que eles viviam, né? Então isso é muito importante, né? Então acho assim, e uma vez eu escutei de alguém numa live, eu não estou lembrando o nome da autora, perguntaram isso para ela, qual o tipo de livro que você não escreve? Aí ela falou assim, eu nunca escreverei época, porque é muito difícil de pesquisar. É muito difícil de fazer um estudo aprofundado do que vai ser escrito, né? Mas, como se diz, a gente gosta, né? Então a gente não vai fugir, né, desses aspectos. Só que é muito importante ter esse estudo realmente muito minucioso, né, em qualquer tipo de livro que se vai escrever, e nos de época, por essas questões que a gente não viveu lá. Não sei que a gente pega um túnel do tempo, né, e volta lá para saber como que era exatamente. Então, só queria fazer esse acréscimo aí. Alguém mais quer acrescentar? Oi, eu sou a Silvana Barbosa, tudo bem? Vim aqui conversar com vocês um pouquinho. Você pesquisa para saber detalhes da época em que aconteceu a sua história? Sim, eu sempre pesquiso. Eu gosto de acrescentar algumas informações ao leitor sobre a época que está acontecendo, quem era o rei na época, naquele lugar, esse tipo de coisa eu acho que enriquece a história, né? Sempre ajuda. E quem faz romance de época, romance histórico, tem mesmo que pesquisar, né? Porque isso valoriza a história, deixa a história mais bonita, mais crível. Eu adoro.
Estão me ouvindo? Beleza. Eu percebi que maior parte de vocês são escritoras, né? Então, vou dar a minha contribuição de quem está do outro lado, como leitora, como profissional das letras, como revisora. Algumas coisas as meninas falaram muito bem, e eu penso sempre que nós somos aprendentes na vida, né? Eu gosto muito das palavras de Paulo Freire quando ele fala na inconclusão do ser. Então, por mais especialistas que nós sejamos, por mais experiência que nós tenhamos em determinada área, em determinado gênero enquanto escritor, pesquisar, estudar nunca é demais. E muitas vezes as nuances estão nos detalhes. Por exemplo, abordar sobre o divórcio numa época em que não existia divórcio ainda. Falar de um pintor que não tinha lançado nada naquela época. Alguns costumes que não tem como você confirmar que eles eram hábitos, porque o escritor, ele precisa ter em mente que escrever é mais que um passatempo, é mais que transformar em palavras os seus sonhos e as suas inquietações. Escrever precisa também passar uma mensagem. Quando nós, que estamos envolvidos na literatura, conseguimos entender que eu preciso ensinar algo de positivo com aquilo que eu apresento para o público, eu acredito que a literatura ela vai ser muito mais valorosa para a humanidade. Infelizmente, por várias situações, acredito que muitos de vocês não começaram publicando pela editora. Quando o autor começa a publicar pela editora, maravilha, ele tem todo um suporte por trás. Mas quem lança como independente sabe o quão difícil é, porque são muitos gastos. E uma coisa que eu vou dizer assim a vocês, eu acredito que a maioria de vocês deva ter leitor beta. Aprendam a separar o leitor beta da amizade, porque às vezes acaba se criando um certo vício, e o leitor beta acaba se tornando tão amigo que ele perde aquele feeling de dar uma resposta realmente positiva. Você tem aquele pequeno grupo ali que te acompanha, que diz, poxa, o livro está incrível, está maravilhoso, está perfeito, e quando o livro passa para a editoração, quando o livro é publicado, você às vezes se depara com críticas e você pensa, poxa, como que ninguém me ajudou a enxergar isso? Como que eu não observei isso antes? Então, uma coisa que eu falo para vocês, enquanto leitora, não temam de não publicar tantos livros quanto vocês gostariam, ou quantos leitores, ou a própria editora cobra. Tenham apreço pelo que vocês fazem, porque cada vez que vocês lançam, o que vocês produzem para o público, aquilo ali não tem como ser voltado, é igual uma pedra tirada, não tem como você te voltar atrás. Depois que uma pessoa leu, a tua história ela tá passando, está circulando, e é o teu nome, é o teu trabalho que está em jogo, e a tua história, com toda certeza, sempre vai mexer com alguém. Então, nós temos que ter em mente isso, muita responsabilidade sobre aquilo que nós colocamos do nosso produto, porque, querendo ou não, o livro, ele é um produto. Eu já me aviso vocês, eu não vou conseguir, infelizmente, acompanhar todo o debate, por isso que eu quis logo participar de agora, né? Porque, infelizmente, eu estou com muitas dores, mas eu deixo essa mensagem muito carinhosa para vocês. Espero ter oportunidade de ouvi-las e acompanhar o trabalho de vocês muito mais, tá? Eu vou ouvir enquanto eu puder. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo. Obrigada pela participação. O que não pode faltar em um romance de época, Sandra? O que não pode faltar em um romance de época? O que é essencial ter num romance de época? Olha, eu ia até acrescentar antes, né, no debate, aí no diálogo, mas eu acho que encaixa agora também. Encaixa nos dois casos. Acho que a linguagem apropriada, né, eu como escritora, sinto muita dificuldade, apesar de gostar muito do gênero, do tema, de ter me encontrado nesse tema, eu sinto a dificuldade de buscar a linguagem correta, né, de estar sempre ali me policiando para não cair
nas gírias, né, nos vícios de linguagem que nós temos. E eu acho que isso, além de ser uma dificuldade como escritora, também é como leitora, porque eu vejo lendo também, porque eu também leio muito romances de época medieval e, né, no geral, e eu sinto essa dificuldade de você ler, de você perceber, olha aqui, ele colocou uma gíria. Eu já coloquei também, já tive que passar por várias revisões, e assim, e ainda acho que não foi legal, assim, ainda acho que teve algumas coisas que poderia ter mudado, entendeu? Que poderia ter revisado ainda mais ainda. Então, eu acho que o que não pode faltar é isso, não pode faltar uma boa linguagem da época, porque não tem como, né, a gente achar uma gíria, né, alguma coisa que não, né, não tinha na época. Não tinha na época, ou então, de repente, eu li um livro uma vez, né, não vou citar nome nem nada, mas era de época, e tinha aqueles jargões, né, que a gente costuma usar muito, mas a gente sabe que naquela época não tinha. E eu já vi isso até em séries também, né, séries medievais, que também assisto muito. Aí você fala, gente, mas isso não existia naquela época, né? Então, fica uma coisa chata, né? Eu acho que perde um pouco a credibilidade. A gente estava falando sobre pesquisa, sobre colocar fatos históricos. Eu ainda não escrevi nenhuma história com fatos históricos, mas pretendo também, porque eu sei da dificuldade que aumenta muito mais, né? Além de toda a pesquisa que a gente tem, as meninas falaram de moda, de linguagem, no todo, a gente ainda tem essa pesquisa histórica, e você não pode falhar, né? Você tem que colocar aquele fato histórico e você tem que trabalhar ele o livro inteiro. E você não pode falhar, né? É uma coisa histórica que está ali comentada, né? Que todo mundo conhece ou não, ou muitas pessoas vão conhecer, de repente, através do seu livro, então você não pode falhar nisso. E eu ainda pretendo ir para esse nicho também do romance histórico, e é outra coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque fica muito. Então, acho que é isso. Acho que a linguagem adequada é uma das coisas que realmente não pode faltar. Juliana, vou fazer a pergunta para você. Eu já ouvi falar que tem países que é mais difícil você ambientar uma história de época, né? Você contar uma história de época. Qual país você acha mais difícil? Você contar a sua história de época, escrever ela naquele país. Então, os romances de época, eles tendem a se passar muito em Londres, né? É bem comum a gente pegar romances de épocas que vão se passar ali em Londres. O meu próprio romance, meu primeiro romance, ele começa no Brasil, mas é um romance que se passa muito no mar, e depois essa mocinha, ela vai para Londres. Então, assim, o point dos romances de época é Londres. É tudo Londres. Eu acho, assim, que não existe hoje um país que seja tão difícil de você descrever, a não ser que realmente seja um país que você não tenha muito acesso à cultura. Digamos que a gente vai escrever sobre um país que hoje ainda está dentro de uma cultura limitada, né, e que a gente não tem acesso à realidade daquele país. Porque a internet, ela te possibilita a fazer a pesquisa, né, então eu não vejo, assim, que seja tão, apesar da gente não ter o hábito de encontrar histórias que se passem em países, romances de épocas que se passem, por exemplo, no Ocidente, sabe, em países que a gente não tem muito hábito de encontrar romances de épocas assim, né? Então, eu não sei se eu confundi Oriente com Ocidente, Oriente, né? Meu Deus, me deu um branco agora. Mas, assim... No Oriente, você quer dizer, na China, Japão... Isso. Então, assim, são lugares que a gente quase não tem livros que retratem romances de época por ali, e porque até dificulta realmente a pesquisa por causa da questão da língua, né, que é muito mais difícil da gente conseguir uma tradução, né, pela internet, de documentos que a gente tem acesso, né, a não ser que você fale mandarim, por exemplo, né, e consiga pesquisar. Então, eu acho que esse fato pode dificultar a pesquisa, mas
Fora isso, a gente tem muito acesso, né? Documentos históricos, a gente tem acesso a grandes arquivos históricos na internet, você consegue traduzir isso de uma forma básica, mas dá para entender. Então, assim, eu acho que é bem tranquilo. O próximo romance que eu vou escrever, ele vai se passar bem ali na época, ele se passa em Portugal, então vai ser bem na época que a corte portuguesa está saindo aqui do Brasil e voltando para Portugal, né, logo depois de Bonaparte atacar ali Lisboa, então ele vai se basear ali nessa época histórica, mais ou menos. Então, assim, é incrível porque eu consigo entrar dentro do Palácio de Queluz, ali em Lisboa, pela internet, entendeu? Eu consigo andar pelos quartos, eu consigo ver como que é as paredes, a decoração, porque ele é totalmente preservado. Então, assim, a internet nos permite isso, né? Então, é muito mais interessante. E outra coisa também que eu queria falar é referente à pesquisa que a gente tinha comentado ali na pergunta passada, né? Tem uma coisa muito interessante que muita gente não leva em consideração. Às vezes, a gente, quando vai escrever um romance de época, a gente lê muitos romances de época que foram escritos naquela época, né? Por exemplo, a gente se baseia em Jane Austen, que é muito comum. Eu vou pegar o livro da Jane Austen aqui e eu vou ver exatamente como é escrita, exatamente a sociedade sendo retratada, porque ela era uma escritora contemporânea. Só que a gente não leva em consideração que a Jane Austen era uma escritora naquela época e ela passava por uma censura. Então, a ponto de a Jane Austen ter que usar um pseudônimo masculino para conseguir ser publicada. A censura era muito grande. Né? Então, assim, como eu escrevo romance histórico, eu não posso ter ela como único parâmetro para a minha pesquisa. Por quê? Porque a partir do momento que você escreve dentro de uma censura, é duvidoso aquela realidade. Né? Então, ele é um romance para entreter, ele é um romance com histórias que vão retratar, mas não a sociedade na íntegra. Por quê? Porque lá fora, aquele romance ele passou por uma censura naquela época para ser publicado. Por exemplo, quando as irmãs em Orgulho e Preconceito, que ela foge, acontece tudo aquilo lá, ou que a própria Liz, no Orgulho e Preconceito, nunca beijou o Darcy no livro, não significa que na história real ela não teria beijado, mas sim o beijo não seria aprovado no romance, né? Ele passou pelaquela censura. Então a gente tem que se atentar muito também pelaquilo que não é dito, pelaquilo que não é contado, porque a época não permitia. Não significa que não existia, mas a época existia uma censura muito grande. Quando eu escrevi meu primeiro romance histórico, encontrei relatos, por exemplo, eu tenho um personagem LGBT no meu romance de época, e eu fui muito a fundo para pesquisar se aquilo já estava retratado na história, né? Se já tinha casos assim, porque inclusive existia uma lei que me levou a crer, porque existia uma lei chamada sodomia, né? Então, que penalizava era pena de morte. Então, assim, se existe uma lei que tem uma pena de morte, é porque existia. Né? Então, a partir do momento que a sociedade compõe uma lei para julgar aquilo que eles consideram errado, é porque já existe. Então, mas a gente não vê, entende? A gente não vai ver em nenhum romance escrito naquela época, mas existia. Na história, existem registros que existia, sim, homossexualismo, né? Existia ali homens e mulheres, enfim, que tinham sua opção sexual diferente do que a regra permitia, inclusive era crime, né? Era pena de morte. Então, assim, tá muito sobre o que a gente não vê também, lá atrás das coisas, sabe? E quando a gente fuça ali na questão histórica, em documentos e reportagens que contam sobre, por exemplo, eu achei um arquivo que mostrava 2 homens que foram pegos, né, juntos, e que eles ficaram 5 anos presos, né, e aí depois de 5 anos não conseguiram encontrar provas suficientes, só então eles foram soltos, e aquilo ficou registrado no jornal da época.
né? Então, a gente tem esses arquivos de jornais da época, de mulheres que eram à frente do seu tempo, como os romances representam, né? Mas sem aquela romantização, sabe? Que o quanto elas sofreram. Então, assim, a gente consegue ver uma sociedade um pouco mais complexa e mais, assim, sem a máscara, sabe? Então, através daquilo que não é contado. Então é bem interessante. Você olha para aquele romance e pensa, peraí, isso aqui não toca nesse assunto, mas existia. Então, aí você vai começar a pesquisar e aprofundar. E é muito bom porque existem acervos de documentos jornalísticos sobre esses países e dessa época, né? Então, você tem esse acesso pela internet. Então, eu não acho que realmente exista um país, a não ser mesmo que essa questão de língua aí vai interferir, né? Que não seja possível pesquisar e escrever um romance. Certo. Agora, eu vou fazer uma pergunta para a Cíntia. O que você costuma colocar em seus mocinhos para que eles se tornem bons protagonistas para um romance de época? Olha, o Simplesmente Paris, que é esse que sai agora dia 19, o meu mocinho, na verdade, no começo ele não é tão mocinho, porque ele tem uma dupla identidade no começo. É lógico que ao longo da história a gente vai vendo o motivo pelo qual ele tem essa dupla identidade, que era o medo do pai, né? O pai era um barão, então ele tinha o medo do pai, né? E ele se apaixona, foge da cidade dele, né? Foge da família do pai, justamente para fugir de um casamento arranjado, né? Mas ao longo depois, ele começa a entender toda essa perspectiva da sociedade que ele vivia, né, do que era necessário para ele, né, naquela sociedade ali. E essa história de época minha se passa na França. Eu acho que eu fugi um pouco do senso comum da Inglaterra, né, de Londres, que engraçado que as minhas duas histórias, uma já terminada e uma começada, todas são francesas, né? Então, essa começa na Escócia, essa que eu vou lançar começa na Escócia e depois vai para a França, vai para Paris, né? Mas o meu mocinho, ele tem os seus altos e baixos, ele não é mocinho o tempo inteiro, entendeu? Eu não gosto muito do clichê, ele ser mocinho, nem sei se é clichê, mas eu vou mostrando uma personalidade dele forte, apesar dele ser uma pessoa boa, entendeu? Então, eu vou fazendo esse desenrolar. Então, eu não ponho aquele homem bem apessoado, eu não foco muito nessas características, né, dele ser, vamos supor, abrir a porta de uma carruagem para, né, que era na época, né, o automóvel da época, não, entendeu? Por quê? Por causa do contexto da história, mas não quer dizer que eu não vá escrever depois algum que realmente ele seja aquele estereótipo mesmo, né, dos romances clássicos, né? Esse seu mocinho cabe na pergunta que eu vou fazer agora, que geralmente tem uns mocinhos assim na história, né? Eu vou fazer para Elizabeth. Os mocinhos das histórias de época, do romance de época, geralmente eles são bem atrevidos, né? Eles são atrevidos, correm com as mãos, né? O que você acha disso nos mocinhos da época? Eu acho que cria até um certo alívio para a trama, para ela não ficar tão pesada, porque eu brinco que são todos polvos, né? 8 mãos, à medida que está aqui já está lá, e acaba sendo divertido, e não tão uma questão erótica, sabe? Essa questão de ser afoito pela mocinha, de querer logo chegar aos finalmente.
Então, assim, eu acho que acaba sendo uma coisa divertida para a trama, até meio que esperada, assim. Daiane, você gosta das mocinhas no romance de época mais recatada ou as mais saidinhas, aquelas que permitem um pouco mais? Eu gosto das mais saidinhas. Eu gosto como tem uma personagem de Inalcançável, a Tessa. Quando eu comecei a ler, eu achei a leitura muito divertida, porque ela é bem, assim, saidinha. Geralmente a pessoa pensa assim, romance de época, a menina é ingênua, porque tem toda aquela criação mais refinada, e ela se mostra já bem saidinha. Então, eu acho muito divertido, eu adoro. Ainda mais quando tem um personagem na frente do tempo, né, que ela gosta de falar sobre os assuntos atuais, não só de moda, não só de ficar tomando chá com as amigas, fazendo fofoca. Então, eu gosto muito de personagens assim. Não quer dizer que eu não gosto da mocinha ingênua, eu gosto, só que essas mais, né? Outra pimenta mais a história. Eu gosto. Caroline, como você vê a aceitação do gênero pelos leitores, do gênero romance de época pelos leitores, sendo escrito por nacional, né, por autoras nacionais? Como que você vê essa aceitação dos leitores? Bom, eu acho que os leitores do gênero de época, eu acredito que já seja um público, assim, um pouco estabelecido, né? As pessoas leem muito romance de época estrangeiro, então quase todas as leitoras já leram Julia Quinn, Lisa Kleypas, Mary Balogh, a própria Tessa Dare, e eu vejo, assim, enquanto leitora, antes de eu me aventurar para a escrita, eu não conhecia muitos romances de época nacionais, tanto os que se passam no Brasil, quanto os que se passam no exterior. Porque eu achava que eu não tinha acesso a isso ainda, eu não tinha conhecido esse universo da literatura nacional. Mas quando eu comecei a publicar os meus romances, quando eu comecei a interagir mesmo com os leitores, com os guias literários, eu fui abrindo os meus olhos para esse mundo. E eu percebo que, assim, não estou querendo dar uma de ingênua nem nada desse tipo, mas eu penso que a cada dia a gente está mais próximo de uma aceitação pela literatura nacional. Eu percebo que tem um movimento muito grande de leitores querendo conhecer mais da nossa literatura, rompendo com esse preconceito de porque a literatura nacional é inferior ou não é tão bem escrita. Então, acredito que o gênero, enquanto escritora nacional e enquanto histórias escritas por pessoas nacionais, pessoas brasileiras, está crescendo cada vez mais. Então, eu acredito nesse ponto. Também acredito que está crescendo. Bastante gente apoiando, né, os autores nacionais. Sandra, o que te levou a escrever esse gênero? Olha, é engraçado, né? Porque a Caroline estava falando sobre como o público aumentou, né? O público lê mais, tudo. E, assim, ao mesmo tempo que a gente vê isso, eu escuto muitas pessoas falando, nossa, os leitores, né, me questionando, nossa, mas por quê, né? Por que você foi querer escrever uma história de época, ainda mais medieval, né? Qual o sentido disso para você? Por que você não partiu para o contemporâneo? Aí que eu sempre respondo o seguinte, por eu gostar muito da época, acho que é uma coisa assim que a gente tem desde sempre. Acho que quando a gente gosta, como leitora, por exemplo, né? Eu sempre gostei de ler coisas que falassem mais sobre história, que focassem mais no medieval. Então, quando eu comecei a escrever, eu escrevia outras coisas, escrevia contemporâneo também, mas eu sempre partia mais para a época, sempre ia buscar alguma coisa numa outra época. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem agora né, que ajudam muito
o escritor nacional ainda tem um certo preconceito. E o preconceito aumenta mais por ser nacional, por sermos autores brasileiros, mas por escrevermos época. E principalmente, já fui questionada, né? Por que você não escreveu, então, uma história medieval do Brasil? Eu falei, gente, pretendo, mas aquela coisa, o que mais me fascina, por enquanto, é o que a gente sempre leu, né? É uma coisa assim, o que mais a gente sempre leu em época são os estrangeiros. Eu posso falar por mim mesmo. Eu abri a minha mente para os nacionais há 5 anos atrás. Entendeu? Foi quando eu comecei realmente a escrever, eu já escrevia tudo, mas que eu comecei realmente a carreira como escritora foi 5 anos atrás. Foi quando eu abri a minha mente para leitura nacional, para valorizar o escritor nacional, foi quando eu descobri que tinha muita coisa boa na literatura nacional, não só de época, isso estou falando no geral, né, dos escritores nacionais no geral. Mas foi quando eu descobri que tinha muita coisa boa nacional escrita também em romances de época, mas a maioria focada mesmo na escrita, igual as meninas falaram, né, nos países estrangeiros. A gente tem pouca coisa ainda escrita época Brasil, né? Mas, com certeza, o que me levou a escrever mais a época foi o amor mesmo pela época, pela época medieval, principalmente. Uma amiga minha me questionou, nossa, que leu o livro, né, o meu livro, e me questionou, falou assim, nossa, tinha cenas assim que parecia que você viveu aquilo, né? Eu falei, não sei, né? De repente a gente viveu de alguma forma, né? E a gente não sabe, não sei, acho que o escritor tem muito disso, o escritor a gente traz coisas, de repente, do subconsciente, coisas de sonhos, eu não sei se as meninas aqui já sonharam histórias que acordaram e foram escrever, sabe? Não sei se é um pouco maluquice minha, mas isso acontece muito comigo. Assim, você já levantou a mão, ainda bem que eu não estou sozinha na maluquice. Eu sonho muito com histórias que eu acordo com vontade de escrever, e quando eu estou escrevendo, às vezes, que nem agora, né, eu terminei a escrita da segunda parte de Reniaturi, e durante a escrita eu sonhava muito, eu acordava, falava pro meu marido, nossa, eu preciso sentar para escrever. Ele, por que você sonhou? Ele até já sabe, né? Por que você sonhou? Eu falei, sonhei com uma cena, eu tenho que escrever. Então, assim, eu acho que acontece comigo. Estou dormindo, sonho, acordo e vou escrever. A Cíntia quer falar? Cíntia? Fala, Cíntia. Cíntia, eu vou fazer já uma pergunta para você. Você já responde muito. Você tem uma rotina de escrita? Já vem o assunto que a Sandra falou. Tem. Eu procuro... Porque eu não escrevo direto no computador. Eu aprendi a escrever em caderno ou em agenda. Porque, por exemplo, eu vou para a fazenda, eu não vou levar o computador, e aí lá eu escrevo muito. Então, eu peguei esse hábito. Então, depois que eu vou passar para o computador, eu ponho mais ou menos uma rotina, assim, de 1.500 palavras por dia para eu digitar. Porque também, assim, as atividades e a rotina do meu trabalho, como professora, me tiram muito tempo, né? Então, eu tenho que pôr essa rotina, focar nessa rotina dessa forma, né? Mas eu tenho uma rotina, sim. E em relação àquela hora que eu levantei a mão, por exemplo, esse que eu estou começando a escrever foi um sonho que eu tive há 4 anos atrás. Eu vi uma cena do livro e aí agora eu resolvi escrever. E eu também, assim, eu não chego a acordar de madrugada, tá, gente? Não vou mentir, não. Eu sou muito preguiçosa. Eu não levanto e aí, quando eu sonho, eu deixo para acordar de manhã e vou ir lá e anoto alguma coisa. Aí você deixou anotadinho e agora você está escrevendo. Mas que eu paro para... Eu sonho também e vou escrever depois o que eu sonhei durante a noite, penso as imagens, custa dormir pensando no que eu vou escrever. Isso eu acho que é um pouco de todo escritor é assim, não tem como, né? A gente imagina as cenas.
Juliana, você está aí? Não está aparecendo sua foto, não está aparecendo. Ah, está aí? Estou aqui. Vou fazer uma pergunta para você. Qual é o método de organização que você usa para escrever? Eu primeiro faço primeiro eu construo o enredo, né? E daí eu faço esse enredo em tópicos. E então ali no enredo eu vou saber exatamente como o livro começa, qual vai ser o plot desse livro e como ele vai terminar. E aí eu vou distribuir ele em tópicos. Depois eu vou pesquisar, então, o nome de personagens. Eu gosto muito de colocar nomes de personagens que condizem com a origem deles. E ali eu vou criar as fichas de personagens. Então, cada personagem vai ter sua ficha com o seu nome, a sua característica física, também a sua personalidade. Eu gosto de colocar ali a personalidade de cada personagem, porque é muito fácil para a gente se perder verdade. durante a escrita do livro, né? Então acaba que chega um período que o personagem pode tomar uma atitude ou uma reação que não condiz com a personalidade dele. Então eu gosto de anotar aquela personalidade dele para mim sempre consultar e manter ali. Aí depois que isso aí foi criado, daí é só se jogar de cabeça e deixar fluir a criatividade. É basicamente isso. Eu também mantenho um caderninho, assim, do lado do computador, porque às vezes eu acho mais fácil você abrir, folhear o caderno para se lembrar de algum nome, de alguma coisa, do que eu ficar abrindo pastas no computador. Então, eu fico ali com o caderninho do lado, vou folhando, aí acho, é assim, né? E eu me organizo assim. Não é muito mistério, mas eu gosto eu acho que quando eu não faço isso, o livro demora mais para ser escrito. E quando eu me organizo antes, que eu crio todo um enredo bonitinho, com ficha e tal, demora um pouquinho mais para iniciar, mas tá tudo prontinho, pesquisa pronta, então é só deixar fluir aí mesmo a escrita. É isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Porque a gente vai ter que encerrar, que logo depois tem outra, né? Ninguém quer acrescentar? Então, quero agradecer a presença de vocês, o bate-papo foi maravilhoso, adorei saber um pouquinho sobre a romance de época. Eu leio, tá, gente? Eu não escrevo romance de época, mas eu leio, gosto muito, e quero agradecer a presença de todos vocês. Podem se despedir aí, gente. Tchau.